Treinar por questões de imunidade, ou seja, dormir bem, alimentar bem, e um treino moderado é indicado nesse momento para esse grupo que talvez seja o maior grupo de risco nesse momento que nós estamos vivendo, né? E o treino para o idoso, pessoal, ele tem certas peculiaridades. O idoso, ele perde muita fibra tipo 2 nesse estágio da vida, né? Que é algo natural do processo de envelhecimento, que nós chamamos, a literatura chama de sarcopenia. Perde essa massa muscular, como também perde força muscular, que seria a dislipidemia, e tem questões também de perda, como perda de massa encefálica, a memória vai falhar, né? Além das questões metabólicas e cardiovasculares, que devem compor um treino do idoso. Aqui no Aquaplay nós vamos fazer uma avaliação física completa do idoso, vamos checar de cima a baixo, questões de equilíbrio, que é fundamental por causa do risco de queda que esse público ele tem, questões de força muscular em membros inferiores e superiores, questões de condicionamento físico, que nós medimos com o teste de marcha estacionária, questões de flexibilidade quando estão relacionadas com a funcionalidade, e nós temos aí uma proposta do que chamamos de personal sênior, atendendo 3 idosos a 2 idosos, a 1 idoso por turma, ok? Então vamos exemplificar aí o interessante para fazer um trabalho geral para o idoso, tá? Começando com os membros inferiores, vamos de agachamento, que é um dos exercícios que nós digamos aí mais funcionais. O idoso ele agacha e levanta para levantar do sofá, para levantar do vaso. Então segurei um rodo para equilibrar, agachei, levantei, agachei, levantei. Se eu retardo a fase excêntrica do movimento, que seria a descida, eu aumento a dificuldade. Aumento a dificuldade que é necessária porque nós estamos utilizando materiais que não têm um impacto de sobrecarga grande. Por exemplo, fazer esse exercício com uma barra. Porém, o mais interessante para o idoso seria contrações rápidas, uma concêntrica de 1 segundo acelerada, tá? Uma excêntrica de 1 segundo. Lembrando que um programa para o idoso é voltado mais para as questões de fibra tipo 2, fibra de contração rápida e de força, que é onde eles têm a menor perda. Finalizamos o agachamento, pessoal, podemos fazer ele também como dupla tarefa. Então agachei e elevei os braços. Para nós, jovens, né, algo aparentemente simples, mas para o público idoso não. O público idoso ele carece dessas questões aí, porque ele vai perder muito a massa encefálica, vai ter retardo de memória, entendeu? Então, a atividade física ela pode ajudar nessas questões, assim como essa dupla tarefa, questões de coordenação e equilíbrio. Então, um agachamento com equilíbrio pode ser interessante. Lembrando que questões de segurança, ficar próximo quando for fazer esse exercício de equilíbrio de uma parede, tá? Subimos e mantemos durante 15 a 30 segundos e nos equilibramos. Além disso, um treino deve compor questões de coordenação. Então, olha, na sua casa você pode arrumar obstáculos para imitar esses cones. E vamos levantar e andar rápido. Depois, voltar. Além disso, pessoal, temos que trabalhar a panturrilha, né? Responsável aí para melhora circulatória, o retorno venoso. Pode ser trabalhado em degraus. Na ponta do pé, nos degraus, né? Como livre. Também unilateral para aumentar a dificuldade. No degrau nós conseguimos maior amplitude. E além disso, questões de circulação, né? Questões de cardiovasculares que impossibilitados com essas questões do vírus, podemos fazer uma marcha estacionária, compondo aí um treino, por exemplo, de 3 séries de 1 minuto de intensidade e 1 minuto de recuperação. E podemos aí, olha, vamos trabalhar os membros inferiores também nos exercícios de elevação pélvica, já exemplificados aí com mais detalhamento nos vídeos anteriores da página, porém
Lembrando aqui que o idoso ele precisa de prestar atenção na contração do períneo devido a questões de incontinência urinária, tá? Então, para incontinência urinária, elevação pélvica, mantendo a mão fazendo força para baixo, ativando o latíssimo, contraindo o glúteo, contraindo os isquios, contraindo o abdômen, períneo, soltando o ar na volta, ok? Além disso, trabalhar glúteo médio, estabilizador de joelho, músculo que evita o valgo dinâmico, o joelho entrar para dentro na hora dos agachamentos. E além disso, os adutores, região da virilha, trabalhar adutores. Esses exercícios também podem ser feitos, apoiados em algum local. Glúteo médio. E finalmente aí vamos passar para os membros superiores. Bom, pessoal, o peitoral maior, peitoral menor, questões aí de deltoide anterior, o tríceps, ele pode ser trabalhado tanto num banco através de uma flexão, ela é mais fácil que uma flexão feita no chão com os joelhos dobrados, ou até numa parede, de maneira vertical. E muito importante, funcional também por esse idoso, são os exercícios de elevação de braços. Vamos supor que seu idoso aí ele precisa de guardar uma coisa lá em cima do armário, então precisamos de trabalhar a deltoide anterior, ok? Além da deltoide medial, musculatura aqui que vulgarmente chamamos de ombro, deltoide medial, deltoide anterior, deltoide posterior. Fora isso, pessoal, é comum nós vermos aí muitos idosos com o que a gente chama de uma hipercifose torácica, uma protusão de ombros, também uma protração da cabeça. Além da flexibilidade, que é interessante nós trabalharmos para melhorar esse aspecto, que nós não vamos tocar nesse assunto agora nesse vídeo, é interessante o fortalecimento da musculatura das costas. Então aqui nós trabalhamos o que? No crucifixo invertido, deltoide anterior, romboides, redondo maior, trapézio. Além disso, podemos fazer também uma remada. E essa remada, pessoal, ela também pode ser feita com uma toalha. Então, se eu tiver alguém para me supervisionar, está próximo de mim, eu coloco a toalha, me equilibro nela, seguro ela bem firme, deixo o meu corpo cair um pouco e fecho as costas, volto devagar, fecho as costas, enfim, um programa geral para esse público idoso que vai compor um treino de força completo, de grande grupamento muscular, que é o que esse público precisa. Esse público não precisa ficar trabalhando bíceps e tríceps de maneira isolada. Precisam de exercícios que vão ser exercícios que apresentam como obstáculo no seu dia a dia. Então aí um treino completo, questões de perda de massa encefálica, perda de força, ganho de condicionamento físico, a perda que ele tem de condicionamento físico, questões assim, todas estão presentes nesse treino para o idoso. Então nós sugerimos isso aí, lembrando sempre de colocar a intensidade desse treino numa percepção de esforço de 6 a 7, naquela tabelinha de 0 a 10, 1, 2, 3, 4 leve, 5, 6 intermediário, 7 um pouco difícil, 8, 9, 10 muito difícil. Nós não queremos a imunidade lá embaixo. Então vamos trabalhar uma percepção de esforço de 6 e 7, ok? E é isso aí. Nossos idosos, vamos cuidar bem de si mesmo, vamos cuidar bem nós deles, evitar o contato e bons treinos para vocês. E é isso aí, pessoal.